no Evangelho segundo João, capítulo de número 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Amém? Podemos sentar. Meus irmãos, a gente fica muito feliz em trazer a palavra do Senhor. Deus abençoe o pastor Leandro pelo convite, o pastor Carlos Cruz por autorizar, pela confiança. E não é fácil meditar, fazer uma palavra na igreja. A gente sabe que a igreja ela é composta por membros, e cada um nós somos seres humanos. Nós temos necessidades, nós temos desejos. E só Deus para falar aos nossos corações. Só Deus para fortalecer, né? E às vezes você pode entrar até com o coração triste, porque falando isso, é até uma questão óbvia pela quantidade de pessoas, mas você veio buscar o Senhor. Esse é o seu objetivo. Falar com Deus, ouvir Deus falar com você. E Deus vai trabalhar no teu coração, vai te abençoar. E o desejo do nosso coração, a nossa oração é que seja dissipado aí toda a preocupação, toda a dor, e que Deus te conceda um sono do justo, um sono revigorador, que Deus traga a solução para a tua vida que você tanto deseja. Irmão Luiz, muito me alegrou a tua palavra, você animou meu coração. Eu estava quase fugindo da palavra aqui, mas a tua palavra, Deus falou comigo, meu irmão. É interessante, Jesus ele é maravilhoso, né, irmãos? Ele é interessante. Nicodemos, um homem de bom trato, um homem de estudo, um homem conhecedor da palavra, e aí nós temos que olhar com a visão lá da época de Jesus. Nicodemos era um homem bom de Bíblia, mestre, doutor, ali em Israel, em Jerusalém. Quem sabe alguém tinha dúvida, com dúvida lá no livro de Levítico, pergunta para Nicodemos. Está com dúvida aqui, em Gênesis aqui, procurou o mestre Nicodemos. Era um homem estudioso, um homem intelectual, um homem observador, né? Um homem muito observador. Versículo 2 diz assim: este, Nicodemos, foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, mestre, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele era um observador. Ele viu os milagres sendo realizados através de Jesus. Se você voltar e ler depois do capítulo 2, você vai ver que Jesus ele entra no templo, ele olha a venda de animais para sacrifício, ele pega o azarrogue, ele põe todo mundo para correr, mas depois ele faz milagres. E é interessante que eu já ouvi muito falar sobre Nicodemos, se Nicodemos era medroso, se Nicodemos fugiu, queria ser visto, eu não sei. Não estava lá. Mas eu sei que Nicodemos ele
viu os milagres, mas algo despertou que ele foi buscar não o milagre, mas aquele que faz o milagre. E é interessante, porque a fala dele aqui era comum na época, e essa fala demonstra que ele tem um respeito por Jesus. Só que Jesus, irmão, ele não deu muita trela. Ele já logo de cara falou para Nicodemos, né? Versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu não sei nessa noite, não conheço todos, não sei se por acaso alguém não aceitou Jesus como seu Salvador, mas eu quero te explicar uma coisa. Nós que servimos o Senhor, nós temos um tesouro. Muitas vezes nós não meditamos nesse tesouro. Aonde a gente vai no mercado, às vezes eu vejo o irmão Josué ali, né? O primeiro está comprando um pão ali, vejo o irmão Valdirino, no supermercado, aonde nós vamos, nós estamos carregando a vida eterna, que está dentro de nós. E se alguém não aceitou Jesus, você pode ter essa vida eterna hoje. Não vou esperar para o final, não. Eu falo logo. Jesus não deu uma orientação para Nicodemos, eu também vou falar direto para você. Eu sigo o exemplo. Porque é um tesouro que nós temos. Por isso as lutas, por isso as dificuldades, por isso que vem momentos de dor, por isso que vem momentos de tribulação, porque você tem um tesouro que nós nem sabemos mensurar, porque não tem como mensurar esse tesouro valioso que está dentro de nós. Que a todo momento ele é atacado, porque quer ser arrancado de nós. E é interessante que Jesus, irmãos, ele, passagens profundas como essa que nós estamos lendo, ele falou para Nicodemos. Quando ele traz a revelação, Deus é Espírito, ele está falando com uma mulher que tinha 5 maridos, estava com o marido que ela estava, não era casada, e Jesus falou para ela: quer matar sua sede? Vou te falar mais uma coisa, Deus é Espírito, não importa que ele busca, ele deseja, ele anseia pelos verdadeiros adoradores, que o adoram em Espírito e em verdade. E Nicodemos, com toda a sua formação acadêmica, eu não estou falando de um conhecedor de biologia, de matemática, de economia, nós estamos falando de Nicodemos, um doutor de teologia. Nós estamos falando de um conhecedor, de um homem bom de Bíblia. E ele recebe essa fala de Jesus, e ele diz no versículo 4: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele ouviu, ele questionou: como? Não estou entendendo. E Jesus responde no versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se nós olharmos o contexto da época, Jesus deu uma pancada nele. Jesus puxou ele de Nicodemos. Porque o fariseu, ele também batizava. O prosélito de outra religião que queria chegar ao judaísmo,
eles batizavam. Você precisa se purificar. Você tem que se purificar. E Jesus usa a linguagem da época para falar com Nicodemos, para trabalhar no coração de Nicodemos. Fala, Nicodemos. E Nicodemos entendeu muito bem esse ponto. Ele não entendeu o nascer do Espírito, que Jesus vai explicar para ele. Mas com certeza ele entendeu o nascer da água. Jesus estava dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, você é descendente de Abraão. Só que a mesma regra que você coloca para os gentios, para eles se purificar, você também precisa. Você também precisa se purificar dos seus pecados. E aí nós temos que quebrar uma regra. Que a gente está muito doutrinado. Não, o pecado não quero ouvir. Irmãos, se arrepender de pecado é coisa boa. Se arrepender de pecado, quem tem o Espírito Santo trabalha, ele tem um arrependimento sincero, ele encontra Jesus. Ele passa a ter comunhão com o Espírito Santo. E Jesus está querendo dizer para Nicodemos: eu tenho uma coisa boa para você, eu quero te ensinar coisas boas. E Jesus diz para ele, versículo 7: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Olha, irmãos, nascer de novo, nós nascemos de novo. Não tenha dúvida disso. Não deixe o diabo lançar seta na tua mente, no teu coração. Repreenda. Se passa em algum momento que você, será que eu sou salvo mesmo? Será que Jesus está comigo? Será que o Espírito Santo está comigo? Repreenda. Repreenda esse pensamento. Leve o teu pensamento ao Senhor Jesus. Só que nós precisamos conservar esse nascimento. Nascimento é vida. Se nós estamos vida, e nós estamos falando de vida espiritual, nós também podemos morrer espiritualmente. Então, se nós nascemos, se nós aceitamos o Senhor Jesus, se nós olhamos para 2000 anos atrás, para a cruz de Cristo, e se a ressurreição de Cristo nos trouxe a esperança, nós precisamos meditar nisso de forma contínua. Nós precisamos manter essa nossa vida, que o próprio Deus nos deu. Não é um homem que produz essa vida. Essa nova vida, ela vem do céu, ela vem do Senhor, ela vem do Senhor Jesus. Essa vida, ela é divina. Eu vejo aqui que Jesus tem paciência com Nicodemos, assim como ele tem conosco. Assim como Jesus está ensinando para Nicodemos verdades de forma gradativa, assim ele é conosco. Nós nascemos, somos meninos, somos crianças, mas o Senhor vai usando, trabalhando através da sua palavra, nos moldando, nos amadurecendo. E Jesus, no versículo 8, ele diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Nicodemos ainda estava resistente. Nicodemos é um pouco do reflexo para a gente. Nós somos um pouquinho resistentes também. O Senhor está falando, o Senhor está nos instruindo. Pode. Será que é isso mesmo? Será que isso vai acontecer? Será que é verdade mesmo?
O vento, você sabe que ele existe. É isso que ele está falando para Nicodemos. Você não sente o vento, Nicodemos? Quem sabe soprou um vento ali na hora, não sei. Mas você sabe de onde vem o vento? Não. Mas você sabe que o vento, ele traz brisa, ele refresca, tem hora que vem vento forte, tem hora que mexe um pouco com a estrutura de uma casa. Você sabe, eu sei, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, e nós sabemos que o Espírito Santo é real. Cada um que está aqui, que é membro do corpo de Cristo, que experimentou o Espírito Santo, ele sabe o poder do Espírito Santo. Como pode ser isso? Eu não vou explicar. Não adianta ter conhecimento acadêmico. É isso que Jesus está falando para ele. Você tem muito conhecimento, você sabe. Mas não é com conhecimento, não é com conhecimento acadêmico que você vai entender as coisas celestiais. E o Espírito Santo, quem sabe você igual eu deseja que alguns entes queridos aceitem Jesus, outros voltem ao Senhor. Ou você tem um amigo igual eu que é gente boa, mas o entendimento dele está cego, ele foi cegado, ele não consegue ver. Ou você tem pessoas como eu conheço no trabalho que se desviaram do Senhor, mas são gente boa, mas se desviaram. E é difícil evangelizar quem já passou pela igreja, porque tudo ele tem uma resposta. Mas o Espírito Santo, ele sabe quebrar as durezas do coração. Ele sabe trabalhar. Ele sabe mexer na estrutura do homem, no coração do homem. Quantos que estão na igreja que antigamente falavam, eu vou ser crente, não quero não. É ruim. Eu não. Está aqui hoje, dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E você precisa crer nisso. Sabe, irmãos, a nossa vida é tão agitada, tão perturbada. Parece que os dias são tão corridos. Eu já estou me abrindo, daqui a pouco nós estamos entrando em maio. E tanta coisa que a gente ouve, tanta coisa que você quer ouvir, tanta coisa que você deseja. Mas o que Deus deseja para você? Algumas respostas. Que você fique firme com Ele. Que você não abra mão da fé que Ele depositou no teu coração. Que você mantenha essa vida que você tem, essa vida eterna que Ele te deu. Mas a vida é difícil, porque tem hora que pessoas nos magoam, pessoas nos entristecem. Tem hora que vem dificuldades financeiras, vem dificuldade com a saúde, mas você tem vida eterna. O aguilhão da morte, Jesus nos concedeu poder para vencê-la. A qualquer momento, você vai ter o seu corpo transformado. Seu corpo vai ser transformado. A qualquer momento os mortos ressuscitarão, aqueles que morreram do Senhor ressuscitarão primeiro que nós. E nós subiremos para encontrar o nosso Senhor. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas eu não creio. Isso vai acontecer.
Eu tenho dúvida, isso vai acontecer. Ninguém vai barrar isso. Ninguém vai mudar isso. E o Senhor, Ele anseia por isso, por esse momento maravilhoso. Se puder me ajudar, irmão Davi, eu vou colocar Isaías 45, versículo 22. Jesus, no versículo 10, respondeu e disse: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Conhecia tanta Bíblia. Na frente dele, o Deus eterno, o Deus criador, o Deus que chamou o pai dele, Abraão, estava na frente dele. Mas ele não era perfeito, Nicodemos não era perfeito. Não podemos cobrar a perfeição de Nicodemos. Mas Deus, através do profeta Isaías, falou um pouco: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os tempos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Creia no Senhor Jesus. Salvação pela luta de alguém que não está. Pergunta para uma mãe que serve o Senhor Jesus, que está na igreja e o filho dela não está. Pergunta o sofrimento dela. Pergunta como é que está o coração dela. Pergunta para os pais quando o filho sai e chega às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, não sabe. Pergunta. Mas nós precisamos crer que o Espírito Santo vai tocar nesse coração. E ele vai olhar para o Senhor Jesus, para o sacrifício que Jesus fez lá na cruz. O entendimento dele vai ser aberto. E ele vai enxergar a salvação. E vai voltar ao Senhor. Versículo 11. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitai o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus está falando com Nicodemos: eu não estou falando para vocês o que eu vi, não é o que eu aprendi, que alguém me disse. Eu vi, eu estou te falando com autoridade. Assim é a palavra de Deus, quando ela é pregada, quando nós meditamos, fala com autoridade, porque vem de Deus. Mas Jesus, ele gostou da conversa de Nicodemos. Conversa extensa. Jesus, ele gosta de conversar com você. Ele gosta. Eu vou te contar uma experiência pessoal. Às vezes na oração a gente ora, mas na verdade isso é um monólogo, só a gente fala. Deus, salvação que é. Mas ele fala, o Espírito Santo ele é real, ele é presente. E às vezes quando a gente fica quietinho, com Deus, Deus fala conosco. Deus não parou de falar com a sua igreja. Jesus está trabalhando o coração de Nicodemos. Jesus está trabalhando no nosso coração. Ah, mas minha vida, você não sabe da minha vida. Minha vida, só misericórdia, mas é misericórdia mesmo. Estou junto com você, porque minha vida também é só misericórdia do Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Jesus vai
vai falar com Nicodemos, no versículo 14. Ele vai trazer a memória de Nicodemos uma passagem que está lá em Números 21. Depois você leia. O povo de Israel, Deus havia dado uma vitória ao povo de Israel contra os cananeus, mas o povo sentiu sede, o povo sentiu fome, e o povo reclamou do maná vindo do céu. Diz que a alma estava fastidiada, e Deus ouviu. E aí Jesus vai contar para Nicodemos, você lembra? Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha que coisa tremenda, irmão. Jesus está falando do seu sacrifício. Ah, Nicodemos, não vai dizer. Aleluia. Meu irmão, Deus não faz exceção de pessoas. Eu faço às vezes. Nós sabemos. Jesus não. Jesus está mostrando para nós o valor de uma alma. Porque Jesus veio para salvar, para nos salvar do pecado. Quando Jesus falou para Nicodemos, se ele não nascesse de novo, ele não pode entrar, né? Não nascer do Espírito, não vai poder entrar no reino de Deus. Para analisar. Hoje, nós estamos no reino de Deus. Qual reino que nós estávamos antes? A gente não para analisar, não para pensar. O livramento que Deus nos deu, nós estávamos no reino das trevas. Mas Jesus foi lá e nos resgatou, nos tirou de lá. E ele não ficou contente só de nos tirar. Para pensar. Uma pessoa é sequestrada. A polícia chega lá e liberta a pessoa. Mas ela continua sendo uma pessoa. Jesus nos tirou do poder das trevas, nos resgatou. Por que ele não nos resgatou? Porque ele nos salvou. Porque só resgate, só salva quem não consegue se libertar, quem precisa de ajuda. E continua até hoje, eu e você precisando de ajuda do Senhor Jesus. Mas ele não ficou satisfeito. Não bastou só tirar nós. Ele nos deu uma nova vida. E diz o apóstolo Paulo em Colossenses que ele nos apresentou santo, irrepreensíveis diante do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo nos lavou, nos regenerou, nos limpou de todo pecado. Ele fez na minha vida, ele fez na sua vida. E ele quer fazer na vida de muitos que estão aí, de milhares que estão aí, ele quer fazer. Sabe por quê? Por causa do seu amor. A fonte da nossa vida eterna vem de Deus. E ele diz no versículo 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Me ajuda, meu irmão. Coloca Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18, perdão. Diz assim a palavra do Senhor: vinde então e raciocinemos juntos. O Senhor falando, vamos pensar juntos? Vamos conversar nós dois aqui, vamos? Aleluia! Diz o Senhor:
ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ainda que você pense por aquele que você chora, que não tem solução, que não tem jeito, que já está perdido, tem solução. E quando tiver um fogo de vida nele, Deus não desistiu dele. Deus não desistiu. Mas ele não está aqui comigo na igreja. Ela não está aqui comigo, meu pai não está aqui, minha esposa não está aqui, meu irmão não está aqui. Vai deixar lindo, vai deixar branco. Quem somos nós da igreja? Pessoas que estavam doentes. Nós estávamos doentes, irmão. Hoje nós gozamos de paz, gozamos de uma esperança. Todos de nós aqui, era causa impossível, olhavam para nós e falavam, é impossível, esquece. Todo sujo, espiritualmente todo moribundo, todo feio. Mas ele foi lá para fora, perdoou, limpou. Cada um de nós. Cada um de nós. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Israel está passando pelo que diz, povo de Deus. Se Deus levar e não se converter, você não fique bravo com Deus. Não fique decepcionado com Deus. Porque é certeza, e a palavra dele nos garante isso, que Deus tentou, não desistiu, lutou, correu atrás até o último segundo, até o último minuto. Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fica triste. Às vezes a gente perde um ente querido, um amigo, e a gente fica triste. Ô Senhor, morreu sem a sua salvação. Mas o Espírito Santo, que é o Consolador, que Jesus, quando chegou na eternidade diante do Pai, rogou ao Pai, o Pai enviou o Consolador, que é o ministério agora é o ministério do Consolador. Como é que você acha que o Espírito Santo fica? Sabendo de todo o sofrimento eterno que vai ter. O Espírito Santo sabe o que está sendo esperado para o juízo final. E ele fica triste. Mas ele se esforçou, ele correu atrás, ele falou de várias maneiras. Paulo diz que não tem como um homem chegar diante de Deus e falar: eu não sabia. Estou aqui nessa fria aqui, o Senhor vai me jogar em um lago de fogo. Eu não sabia disso, não. Sabia sim. O Espírito Santo falou no teu coração. Agora, essa vida eterna está em nós. E daqui a pouco nós vamos desfrutar dela. Você já parou para pensar isso? Daqui a pouco nós vamos desfrutar dessa vida maravilhosa. Colossenses capítulo 3.
Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, você já nasceu de novo, você ressuscitou espiritualmente. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Próximo versículo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Próximo. Porque já estáis mortos e a vossa vida é eterna, está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Nossa vida, ela não pode ser tomada só por preocupações, só por desejos, só por querer bênçãos. Não é errado. Você tem que orar pela bênção que você quer, você tem que orar pela causa impossível que você precisa. Não está errado, mas você não pode ser influenciado por essas coisas. Você precisa pensar nas coisas lá do alto. Por quê? Porque isso vai trazer paz ao seu coração. Quanto mais você pensar no encontro que você vai ter com o Senhor Jesus, isso vai te trazer força para você vencer o seu dia a dia. Eu não estou trazendo uma palavra nova. Essa é a palavra de antes que era pregada na nossa igreja. Não tem nada novo. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. Olha como esse Deus nos acalma, olha como esse Deus cuida de nós. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e nunca te alcançarão. É assim que está escrito? E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deus já enviou bênçãos para nós. Paulo escreve em Efésios que Deus tem ricas bênçãos celestiais para nós e elas vão nos alcançar. Mas quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, ela te alcança. Ela te alcança. Onde você estiver, ela vai te alcançar. Primeiro Timóteo 6,7. Já estou indo para o final aqui, meus irmãos. 1 Timóteo 6,7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar materialmente, mas a vida eterna que o Senhor nos deu, nos concedeu, essa nós não só vamos levar, como nós vamos gozar, nós vamos desfrutar eternamente. Nós precisamos buscar o Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor nos conceda sabedoria divina, que o Senhor mostre qual é a vontade divina para nós. Nós sabemos, é viver com Ele, é estar com Ele, mas que essa clareza, que esse entendimento se expanda na nossa mente, no nosso coração. E para finalizar, Jesus fala da serpente, voltando para Números 21. Reclamaram de Deus, murmuraram contra Deus, e Deus enviou serpentes abrasadoras, e essas serpentes elas picavam, e o veneno mortal matava, e muitos morreram. Moisés, faz uma serpente de metal, pendura ela, e todo aquele que for mordido por essa serpente, que é o juízo que eu estou enviando, porque murmuraram contra mim, não creram na minha palavra,
Mas quando olhar, for picado e olhar para essa serpente, vai ser curado. A gente não para muito para pensar, mas o juízo de Deus está chegando. Não é só o arrebatamento da igreja que está chegando. Está chegando o juízo de Deus nessa terra. Só que Jesus morreu na cruz. Essa serpente, que é o antigo dragão, que é o diabo, todo o veneno do maligno, todo, o próprio Deus lançou sobre Jesus. Lançou. 2 Coríntios 5:21. Lançou sobre Jesus. O profeta Isaías e Nicodemos, certamente Nicodemos, quando ele olhou Jesus na cruz, ele lembrou de Isaías 53. Quando ele viu que Jesus tinha falado para ele da serpente, era o mesmo Cristo, era o Messias, só por estar aqui. Toda a nossa miséria, toda a nossa sujeira, todo o nosso pecado foi lançado em Jesus. Todo. Segundo Coríntios 5:21. Mas o Deus Pai agradou morrê-lo naquela cruz. Por causa de mim, por causa de você, por causa de todos que estão aí, todos eles merecem salvação, carecem da salvação do Senhor. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele não conheceu o pecado, mas o fez pecado por nós. Nós não vamos ler todos os versículos, mas o fez pecado, versículo anterior, vai vendo. Deus, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, o diabo, ele conhece os versículos, ele sabe. Diz a Bíblia que no Apocalipse que ele nos acusa. Qual é, querido? Olha o Lucas. Ele nos acusa. Está lá na tua lei. Ele sabe da lei, mas ele não vive a lei. Ele não vive. E o fato dele ficar nos acusando é porque ele não entende. Ele só sabe chegar diante de Deus e falar assim: ó, ele pecou, ele tem que morrer. O salário do pecado é a morte. Já é a terceira vez que eu trago o Eric aqui. Eu não mato ele. Ele tem que morrer mesmo. Ao homem só foi ordenado morrer uma só vez. Verdade. O salário dele é o pecado. Aí eu saio absolvido. Eu falei, não. Ele não consegue entender as coisas espirituais, as coisas de Deus. Porque Jesus pegou o meu e o teu pecado, cravou na cruz, morreu no nosso lugar, já pagou o preço. Já pagou. Quando você se arrepende, quando você se humilha diante da presença do Senhor, Deus já liberou o perdão para você. Quantas pessoas que eu já vi na igreja que se torturam e não deixam o Espírito Santo mostrar a liberdade que só Ele dá.
e fica se procurando, mas o Senhor já liberou o perdão. Você já foi absolvido. O preço já foi pago. Nós somos salvos de graça, pagou, Jesus pagou, e nós somos salvos pela graça. E toda vez Ele nos absolve. Esse aqui é meu filho. Ele errou, mas eu já paguei o preço por ele. E nós saímos. Nós saímos. E aí eu te pergunto: nós temos ou não temos motivos para nos alegrar? Podemos não ter tudo o que queremos. Será? Quando nós queremos, quando nós reclamamos algo que eu não tenho, é porque ainda nós não entendemos que nós temos tudo. Porque se eu vou para o reino de Deus, e João escreve que a nós, aqueles que creem no Filho do unigênito de Deus, lhes deu poder para ser filhos de Deus. E Jesus é Rei. Ele é dono do reino. E quando nós vamos para o reino, nós fazemos parte de uma família real. Olha que coisa tremenda. Nós temos tudo, porque nós somos co-herdeiros de Cristo. E a palavra de Deus diz que a Cristo Deus deu tudo. E nós somos co-herdeiros. Você tem muito mais do que você pensa. O que você tem, você não consegue nem calcular. Eu e você não conseguimos nem calcular o que nós temos. Para finalizar a palavra por aqui, por que eu tenho que cuidar da vida eterna que Cristo me deu, que Cristo colocou? Para que o meu nome não seja apagado no livro da vida. Para me chegar ali tranquilo, vai se abrir os livros, também vai se abrir o livro da vida, vai estar lá uma noite. Vai estar lá o meu nome. Creia no Senhor Jesus. Ele, através do Espírito Santo, está em você. Deixa o Espírito Santo abrir o teu coração, abrir a tua mente, né? O presbítero Júnior, ele pregou semana passada, ele falou assim: se nós conhecêssemos o poder desse Deus, eu não descansava. E se eu conhecer o poder desse Deus Salvador? Nenhuma condenação há para mim e você que está em Cristo Jesus. Nenhuma. Vá para a sua casa em paz. Vá para a sua casa em paz. Deus tem cuidado e está cuidando de você. E você não tem nenhuma condenação registrada contra você. O teu Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, já pagou na cruz a nossa dívida. Ele já pagou a nossa dívida. Vai em paz, durma em paz. E é o mesmo milagre da salvação que Jesus fez em você, os seus, aquilo que você chora, aquilo que Deus lá no cantinho só vê você chorando, clamando, sofrendo, querendo a salvação daquela pessoa. O mesmo milagre que Jesus fez em você, Ele é poderoso para fazer também naqueles que você chora e naqueles que você derrama. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus, e eu agradeço a oportunidade. Amém.